Muito bom dia, queridos irmãos. A bênção do Senhor está sobre todos nós. O Espírito do Senhor mora, habita dentro de nós. Nós somos templo do Espírito. Que mantenhamos esse templo sempre da maneira que agrada àquele que é dono do templo. Obrigada por ter vindo, obrigada por estar trazendo seus amigos. A nossa porção de hoje começa com o Salmo 2, é o triunfo do reino do Messias. Diz assim: Por que os gentios se amotinam e os povos intrigam em vão? Os reis da terra preparam seus ardis e unidos os governantes conspiram contra o Senhor e contra o seu Cristo, proclamando assim: Façamos em pedaços os seus laços, sacudamos para longe de nós seus vínculos. Do seu trono celeste, o Senhor põe-se a rir e a ridicularizá-los. E no seu devido tempo os repreenderá com ira, e em seu furor os confundirá de pavor, declarando: Fui eu que consagrei o meu rei sobre Sião, meu monte sagrado. Proclamarei o decreto do Senhor. E ele me disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede, e eu te darei as nações como herança, os confins da terra como tua propriedade. Tu as regerás com cetro de ferro, como um vaso de oleiro as espatifarás. Por isso, ó reis, sede prudentes, aceitai a correção, magistrados da terra. Servi ao Senhor com temor e vivei nele com alegria e tremor. Rendei ao Filho adoração sincera, para que não se ire e vos sobrevenha repentina destruição, pois a sua ira se acende depressa. Verdadeiramente felizes são todos os que nele depositam a sua plena confiança. Aleluia! Verdadeiramente felizes são aqueles que depositam nele toda a confiança. Tudo espera apenas do Senhor. Provérbios 18, 13. Quem responde antes de ouvir, comete grande tolice e passa vergonha. Quem responde antes de ouvir, comete grande tolice e passa vergonha. Segundo Reis, capítulos 24 e 25. O reinado de Jeoaquim em Judá. Durante o governo de Jeoaquim, Nabucodonosor, o rei da Babilônia, invadiu a nação, e Jeoaquim foi obrigado a tornar-se seu vassalo por 3 anos. E ao final desse tempo, Jeoaquim arrependeu-se de sua decisão e se rebelou contra o rei Nabucodonosor. Então o Senhor mandou tropas dos babilônios, dos sírios, dos moabitas e dos amonitas contra Jeoaquim. E enviou essas tropas contra Judá, com o objetivo de o aniquilarem, de acordo com tudo o que a palavra do Senhor já havia antecipado por intermédio de seus servos, os profetas. Na realidade, foi por ordem expressa do Senhor que todos esses fatos ocorreram contra Judá, para expulsar Judá da presença do Senhor por causa de todas as maldades e de todos os pecados cometidos por Manassés, o rei. Bem como também devido ao sangue inocente que o rei Manassés de Judá derramou em abundância, porquanto ele inundou Jerusalém de sangue sem culpa e por isso o Senhor decidiu não perdoar o rei Manassés. Os demais atos do rei
e acontecimentos do governo de Joaquim e todas as suas realizações estão escritos no livro das crônicas dos reis de Judá. O rei Joaquim adormeceu com os seus antepassados. Seu filho Joaquim foi o seu sucessor. O rei do Egito jamais se atreveu a enviar seus exércitos para além de suas próprias fronteiras, pois o rei da Babilônia havia ocupado todo o território que antes pertencia ao Egito, desde o rio Eufrates até a fronteira norte do Egito. Joaquim tinha 18 anos de idade quando se tornou rei de Judá. Ele governou 3 meses em Jerusalém. A mãe dele se chamava Neusta, filha de Onatã, da cidade de Jerusalém. Ele fez o que era intolerável pelo Senhor. Praticou tudo quanto de mal praticou também o seu pai. Naquela ocasião, os oficiais do rei Nabucodonosor da Babilônia marcharam até Jerusalém e sitiaram a cidade de Jerusalém. Enquanto os seus oficiais cercavam a cidade, o próprio rei Nabucodonosor veio até Jerusalém. Então Joaquim, o rei de Judá, a sua mãe, os seus conselheiros, os seus nobres, os seus servos, se entregaram. Todos se renderam ao rei da Babilônia. Assim, no 8º ano do reinado do rei da Babilônia, Nabucodonosor tomou Joaquim e seu povo e os levou como prisioneiros. Conforme o Senhor havia previsto, o invasor retirou todos os tesouros da casa de Yahvé e do palácio real, destruiu todos os utensílios sagrados de ouro que o rei Salomão, o rei de Israel, tinha mandado moldar para uso no templo do Senhor. O rei Nabucodonosor conduziu para o exílio toda a Jerusalém, todos os anciãos, os líderes, os homens de combate, todos os artistas, os artesãos, os artífices. Era um total de 10.000 pessoas. Só restaram os mais pobres e os doentes. O rei Nabucodonosor levou prisioneiro Joaquim para a Babilônia. Também levou de Jerusalém para a Babilônia as esposas do rei, a mãe do rei, os oficiais do rei, os conselheiros do rei e todas as autoridades do país. O rei da Babilônia também levou cativo para a Babilônia toda a força militar de Judá, composta de 7.000 homens preparados para a guerra, homens fortes e treinados, além de 1.000 artífices e artesãos. Obrigou Matanias, tio de Joaquim, a reinar em seu lugar e mudou o nome dele para Zedequias. Tinha esse rei Zedequias a idade de 21 anos quando começou a reinar e governou 11 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Ramutal e era filha de Jeremias de Líbna. Irmãos, vocês já repararam que todas as vezes que um rei toma posse, o Senhor tem o cuidado de nos dizer quem é a mãe dele? Olha a importância da mãe, né? A mãe do rei, ela se torna a rainha-mãe, digamos assim, e ela tem muita influência sobre esse governo. Por isso sempre é citada a mãe do rei. O rei Zedequias praticou o que o Senhor reprova, tal como fizera Joaquim. Entretanto, foi devido ao juízo severo e à ira do Senhor que tudo isso aconteceu ao povo de Jerusalém e de Judá. Finalmente, foram todos expulsos da sua presença. Até que depois de certo tempo, o rei Zedequias promoveu uma revolução contra Nabucodonosor, o rei da Babilônia, e a queda de Jerusalém em 586 a.C. Aconteceu que no 9º ano do reinado de Zedequias, no dia 10 do 10º mês, Nabucodonosor, o rei da Babilônia, atacou Jerusalém com todo o seu exército e sitiou a cidade. Construiu rampas de ataque ao redor de toda a cidade de Jerusalém.
Assim, Jerusalém foi mantida sob forte cerco militar inimigo até o 11º ano do reinado de Zedequias. No 9º dia do 4º mês, a fome em toda a cidade havia se tornado tão severa que não havia absolutamente mais nada com que o povo pudesse se alimentar. Então a muralha da cidade foi rompida e todos os soldados fugiram durante a noite pelo caminho da porta entre os 2 muros, a qual estava junto ao jardim do rei, porque os babilônios sitiavam a cidade toda em toda a volta, e o rei fugiu em direção ao Arabá, o vale do Jordão. Mas o exército dos babilônios perseguiu o rei e o alcançou nas campinas de Jericó. Contudo, todo o exército se dispersou. Então prenderam o rei e conduziram o rei a Ribla diante do rei da Babilônia, que lhe determinou a sua sentença. Degolaram os filhos do rei Zedequias à vista do próprio pai. Logo em seguida perfuraram seus olhos, prenderam o rei com correntes de bronze e levaram o rei para a Babilônia. No dia 7 do 5º mês do 19º ano do governo do rei da Babilônia, Nabucodonosor, seu comandante da guarda imperial e conselheiro pessoal, Nebuzaradã, partiu para Jerusalém. Assim que chegou à cidade, incendiou o templo do Senhor e o palácio real, queimou também todas as casas de Jerusalém e todos os edifícios importantes. E todo o exército dos babilônios, que acompanhava o comandante Nebuzaradã, colocou abaixo os muros ao redor de Jerusalém. Em seguida, Nebuzaradã e seu exército levou cativo o restante do povo que havia permanecido na cidade, todos os desertores que já haviam passado para o lado do rei da Babilônia e o resto da multidão. Contudo, o comandante deixou para trás o povo mais pobre da nação, como os que trabalham nas vinhas e na lavoura em geral. Além disso, os caldeus destruíram as colunas de bronze que ficavam no templo do Senhor, como também os suportes e o tanque de bronze que estavam guardados no interior da casa de Yahvé, e levaram todo o bronze para a Babilônia. Irmãos, aqui a gente vê que é o último resquício, últimas coisas que tinha do templo do rei Salomão. Agora foi destruído totalmente o templo do rei Salomão. E tudo isso aqui está acontecendo porque o próprio Senhor permitiu, O próprio Senhor permitiu que o rei visse os seus filhos serem degolados e tudo mais. Por quê? Por causa de idolatria. Da mesma forma, tomaram as caldeiras, as pás, os cortadores de pavio, as vasilhas e todos os utensílios sagrados de bronze com que se ministrava o serviço religioso no templo. O comandante da guarda imperial levou também os incensários e as bacias de aspersão, tudo o que era feito de ouro puro ou de prata. O bronze das 2 colunas do tanque e dos suportes que Salomão tinha mandado fazer com arte para o templo do Senhor eram mais pesados do que se podia pesar com os instrumentos da época. A altura de uma coluna era de 8 metros e 10 centímetros. O capitel de bronze no alto de cada coluna tinha 1 metro e 35 centímetros de altura e era decorado com uma fileira de romãs de bronze ao redor. O comandante da guarda levou também Seraías, o chefe dos sacerdotes, Sofonias, o vice-sacerdote, e os 3 guardas do portão de entrada. Levou um oficial da cidade, responsável pelos soldados de batalha, e 5 oficiais do rei, que ainda permaneciam na cidade, como também o secretário do exército principal, líder e coordenador do sistema de alistamento militar no país, e mais 60 homens do povo. O comandante Nebuzaradã
conduziu todos cativos à presença do rei da Babilônia em Ribla. E o rei da Babilônia em Ribla determinou a execução sumária de todos os prisioneiros de Jerusalém. Assim, Judá foi para o exílio, para longe da sua terra. Tá vendo? Então aqui é o exílio, aqui é de onde vem muito salmo, aqueles salmos de peregrinação, vem tudo daqui, a partir desse tempo, né? Do sofrimento, do arrependimento do povo depois de estar escravo na Babilônia. Nabucodonosor, o rei da Babilônia, nomeou Gedalias, filho de Alcã e neto de Safã, como governador dos pobres e doentes que haviam sido deixados em Judá. Quando Ismael, filho de Netanias, Joanã, filho de Careá, Seraías, filho de Tanomete, da cidade de Netofa, e Jazanias de Maacá, todos líderes do exército, souberam que o rei da Babilônia havia constituído Gedalias como governador de Judá, eles e seus soldados foram falar com Gedalias em Mispa. E Gedalias assumiu um compromisso mediante juramento diante dessas pessoas, declarando assim: Disse Gedalias: Não temais servir os babilônios, permanecei na terra e servi ao rei da Babilônia, e tudo vos correrá bem. Entretanto, no 7º mês, Ismael, filho de Netanias e neto de Elisama, que tinha sangue real, foi com 10 homens e assassinou Gedalias e os judeus e os babilônios que estavam em Mispa. Então todo o povo, desde as crianças até os idosos, inclusive os líderes do exército, fugiram para o Egito com grande medo dos caldeus. No 37º ano do exílio babilônico de Joaquim, o rei de Judá, no ano em que Evil-Merodá, também chamado de Amel-Marduk, foi proclamado rei da Babilônia, e ele decidiu perdoar Joaquim e libertar o rei Joaquim da prisão, no 27º dia do 12º mês, ele tratou o rei Joaquim com misericórdia e dignidade e concedeu ao rei Joaquim o lugar mais honrado entre os outros reis que estavam com ele na Babilônia. E por esse motivo, o rei Joaquim teve o direito de trocar suas roupas de prisioneiro e passou a fazer suas refeições à mesa real todos os dias da sua vida. E o seu sustento diário foi garantido constantemente pelo rei caldeu, dia após dia, enquanto ele viveu. Terminamos aqui as crônicas dos reis de Israel e de Judá. Amanhã nós vamos começar o livro de Crônicas. Vai ser maravilhoso, um novo início para nós, uma nova experiência. Vamos ver o que Deus nos fala através do primeiro livro de Crônicas. Muito bem, agora nós vamos para o Novo Testamento. Nós estamos no livro de Atos 22 e hoje, a partir do 22, Paulo, judeu e cidadão romano. Só para nos lembrar, Paulo está aqui, acabou de fazer aqui a sua defesa, né, no meio do alvoroço, no meio de toda a multidão que queria matar Paulo. Ele conseguiu fazer o seu discurso, que foi o que nós vimos ontem, seu discurso de defesa. O comandante romano que o levava preso permitiu que ele falasse. Agora, nós vamos saber o que acontece depois dele ter discursado. A multidão acompanhava o discurso de Paulo até o momento em que ele disse isso. Então, todos ergueram a voz e começaram a esbravejar. Tira da face da terra esse tal homem, pois ele não merece viver. Até o momento que ele disse isso, o que, irmãos? Até o momento que ele disse que Jesus era o Messias, né? E que Jesus tinha enviado ele para pregar para os gentios. Então gritavam, tiravam as capas e jogavam poeira para o ar.
O comandante mandou que Paulo fosse conduzido para o interior da fortaleza, ordenando imediato interrogatório sob chicotadas, a fim de que pudessem apurar a razão de tamanha insatisfação do povo contra Paulo. Enquanto amarravam Paulo para dar início aos açoites, Paulo perguntou ao centurião que ali estava: a lei vos permite flagelar um cidadão romano sem que esse cidadão romano tenha sido condenado? E assim que ouviu isso, o centurião correu até o seu comandante e preveniu o comandante: o que estás fazendo? Esse homem é cidadão romano. Então o comandante veio até Paulo e perguntou para ele: diga-me, você é cidadão romano? E Paulo respondeu: sou. Então o comandante replicou: eu precisei pagar uma grande soma em dinheiro para adquirir o direito de ser cidadão. E Paulo retrucou: pois é, eu, no entanto, tenho esse direito por nascimento. Amados, aqui, por que o comandante diz eu precisei pagar uma grande soma? É como comprar a cidadania, entende? É como comprar esse direito. Por isso que ele teve que pagar grande soma para ser cidadão romano. Então, ele não era de Roma, né? Mas Paulo tinha esse direito de cidadão romano por nascimento. Por que eles queriam comprar? Por que era tão valioso esse direito de cidadão romano? Porque os romanos, eles tinham privilégios, né? Como a gente vê aqui, os romanos não podiam ser sentenciados sem julgamento e tudo mais. Diante disso, no mesmo instante, se afastaram de Paulo aqueles que o iriam interrogar por meio de açoites. O próprio comandante ficou com medo, temeroso, ao saber que havia amarrado com correias um cidadão romano. No dia seguinte, desejando compreender qual era de fato a acusação dos judeus, libertou Paulo e mandou que se reunissem os chefes dos sacerdotes e todo o sinédrio. Então convocaram Paulo e apresentaram Paulo diante deles. Então aqui a gente está vendo que Paulo estava levando para o governo não, né? Estava sendo levado para a defesa romana. Agora, os próprios romanos estão levando ele para o sinédrio, ou seja, agora ele vai passar pelo julgamento da sinagoga. Paulo, olhando atentamente para o sinédrio, declarou: o que é sinédrio, irmãos? Sinédrio é a reunião dos líderes judeus, na sinagoga, provavelmente. Então Paulo disse: caros compatriotas, até o dia de hoje tenho cumprido o meu dever perante Deus com toda a boa consciência. Entretanto, o sumo sacerdote Ananias deu ordens aos que estavam mais próximos de Paulo para que lhe esbofeteassem na boca. Diante disso, Paulo afirmou: Deus te ferirá, parede caiada, pois tu estás aí sentado para me julgar segundo a lei, e contra a lei mandas que eu seja agredido. Os que estavam ali ao redor exclamaram: como ousas insultar assim o sumo sacerdote de Deus? Então Paulo disse: eu não sabia, irmãos, que esse homem é o sumo sacerdote. Afinal está escrito: não falarás mal de uma autoridade do teu povo. Então aqui a autoridade do teu povo é a autoridade dos judeus. Então é como se fosse uma autoridade religiosa. Contudo, sabendo Paulo que uma parte do sinédrio se compunha de saduceus e outra parte de fariseus, bradou diante de todos: irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseus. Eis que estou sendo julgado por causa da minha esperança na ressurreição dos mortos. E ao proferir essas palavras, estabeleceu-se uma violenta polêmica entre os fariseus e os saduceus, e a assembleia ficou dividida. Porquanto os saduceus afirmam que não existe ressurreição, nem anjos e nem espíritos. Os fariseus, porém, acreditam em tudo isso.
Houve então muita discussão e gritaria. Alguns dos mestres da lei, que eram fariseus, se levantaram e começaram a esbravejar. Não encontramos neste homem mal algum. Quem pode garantir que não foi mesmo um espírito ou anjo que falou com ele? Diante disso, a discussão se tornou tão acirrada que o comandante teve receio que Paulo fosse estraçalhado pela multidão enfurecida ali mesmo. Então, ele ordenou que as tropas descessem Paulo e tirassem Paulo à força do meio deles e levassem Paulo para a fortaleza. Então, o próprio comandante romano, que está ali assistindo tudo, né? Porque como ele não tinha nada contra Paulo, primeiro que ele prendeu Paulo achando que Paulo era um egípcio terrorista, né? Que tinha juntado mais de 1000 terroristas para agir contra Roma. Mas quando ele viu que não era, ele falou, vamos açoitar e vamos interrogar, saber o que se passa com ele. Mas aí, como ele disse, eu sou romano, então o comandante parou imediatamente e falou, então vamos levar ele para ser julgado pelo povo que reclama dele, que é o povo judeu, povo a qual ele pertence, né? Então levaram ele para lá, para ele ser julgado, se estabeleceu o sinédrio e Paulo, olha como Paulo era esperto, né? Astuto. Paulo disse, eu estou sendo julgado porque eu sou fariseu. Então houve aquela grande polêmica ali na reunião e no fim o próprio comandante romano é que salva Paulo aqui, porque ele está vendo que Paulo vai ser estraçalhado. Olha a violência da reunião, né? Paulo vai ser estraçalhado aqui mesmo. Então, o comandante deu ordens à sua tropa para que tirassem Paulo daquele lugar e levassem ele para a fortaleza. Vamos ver o que acontece com Paulo, então, a partir de agora. É muito interessante a gente entrar na história, né, irmãos? E como se a gente estivesse lá, a gente começar a observar certas coisas, né? Aqui o próprio comandante romano salva Paulo de ser morto pelos irmãos judeus. Isso vai acontecer novamente agora conosco no fim dos tempos, quando Deus vai usar quem for preciso ele usar para nos salvar das mãos de quem? Dos nossos próprios irmãos. Vai acontecer a mesma coisa aqui no fim dos tempos. Amados, essa é a nossa porção para o dia de hoje. Vamos meditar sobre tudo que o Senhor nos falou e amanhã voltaremos com um livro novo, o livro de Crônicas. Fiquem todos muito bem. Eu gostaria de pedir que vocês, por favor, compartilhem o link do YouTube e também venham para o meu Instagram. Assim vocês me motivam nesse projeto. Me sinto um pouco sozinha, porque na verdade no YouTube eu não recebo uma pessoa nova sequer. Então gostaria que vocês, se possível, compartilhassem o link do YouTube. Lá eu coloco os áudios da Bíblia todos os dias às 4 horas da manhã. Fiquem todos bem e até amanhã, se o Senhor assim o fizer.